Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. Hoje nós vamos conversar e vamos fazer a resenha do Egyptian Tarot, uma publicação da editora Los Carabeos. Aqui é a caixinha dele, né? É uma caixinha magnética, como vocês podem ver. Ela é bem resistente. Aqui vem algumas descrições, né, do livro, do próprio tarô, em inglês, mas vocês podem estar fazendo a tradução, não tem problema. Eu vou ensinar para vocês como vocês fazem isso mais adiante com um videozinho mostrando o app, como funciona o app do Google Lens. É bem fácil, bem simples, então não temam comprar tarôs importados. Aqui é um livro, ele é de brochura, colorido, e o interior dele é preto e branco. Ele tem 160 páginas. Nessa parte aqui fala sobre os autores, né? Os autores são dois, Giordano Berti. Esse Giordano Berti, ele é um historiador italiano, ele é especialista em temas relacionados à história do ocultismo e ele é considerado, em nível mundial, um dos melhores eruditos em história e esoterismo a respeito dos tarôs, né, e as artes adivinhatórias. E junto com ele, responsável pela parte esotérica do livro, é o Tibério Gunnard. Normalmente, assim, eu vi que eles trabalham juntos, assim, em outras obras, assim, quando eu pesquisei eu vi que eles têm outras obras que eles trabalham sempre juntos, esses dois. E também a ilustradora responsável pelo tarô é a Silvana Lásia. Ela é uma especialista em temas egípcios, ela é responsável pela ilustração de outros baralhos de tarôs. Essa publicação ela é em inglês, mas a original dela, de 1988, por exemplo, ela é italiana, né? Essa aqui é de 2014, essa edição que a gente está estudando. Nessa parte aqui vem todo o índice, né, dos conteúdos que serão estudados no livro. Então vamos começar. De início, a gente tem a parte cronológica da história do tarô, que começa em 1442, o primeiro registro documental das cartas de tarô na Itália, e que vai até 1971, com a publicação do baralho conhecido como Rider-Waite-Smith. Na parte da introdução do livro, ele trata sobre a história cronológica do tarô egípcio e tem como marco popular meados do século XIX, que por sua vez está ligado ao mito do livro de Thoth, redigido pelo famoso ocultista Aleister Crowley, um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, que tem como marco essa ordem por em torno de 1888, mais conhecida como Golden Dawn, a qual também pertenceu a Pamela Smith, a responsável pelo tarô de Rider-Waite, pela ilustração, pelas artes das figuras. Nessa parte, os arcanos do destino, nesse capítulo, ele trata sobre a história da vida de Jean-Baptiste Pistoy, um ocultista e a sua evolução no ocultismo e os trabalhos realizados dentro desse estudo. O estudo do tarô que ele realizou e que tem como inspiração aos autores desse tarô e desse livro.
Nesse capítulo, que é chamado a Cerimônia da Pirâmide, nessa parte é mencionada uma cerimônia a qual Jean-Baptiste Pitois descreve também em uma das suas obras os arcanos maiores como centro da cerimônia de inicialização de um membro da ordem. No capítulo Os Arcanos Maiores e as Doutrinas Mágicas, as figuras acompanham o texto que foram renomeados como tarôs de Pitois. De acordo com Pitois, o tarô teria se baseado no livro lendário de Thoth, que revelou muitos mistérios do Antigo Egito devido às características simbólicas que se aproximavam das descrições fornecidas pelos ocultistas, Mas a ilustradora, a Silvana Laza, ela se afastou um pouco das figuras originais para se aproximar das iconografias mais autênticas egípcias. Algo que o próprio Pitois e os seus seguidores negligenciaram na obra original. Nesse capítulo chamado Os Arcanos Menores, ele e o próximo capítulo se afastam consideravelmente do trabalho de Pitois, uma vez que a realização de um baralho de tarô para adivinhação não fazia parte dos planos dele. Os arcanos para Pitois, eles refletem uma ordem cosmológica que é representada pelo chamado do Círculo da Rosa Cruz. Rosa Cruz é uma ordem a qual o ocultista fazia parte. Que é esse símbolo aqui. Aqui tem todas as descrições das cartas. Vem três tarôs menores, três lâminas menores. E as descrições, assim, mais até por palavras-chave, porque ele é bem curtinho, significados positivo e negativo. No capítulo Os Mistérios do Horóscopo, o significado, aqui ele descreve o significado moral dos arcanos maiores, segundo Pitois, como sendo um caminho para a evolução crescente de cada lâmina, através da descrição de uma cerimônia. Além disso, alguns segredos da própria astrologia da Rosa Cruz, que é um movimento, agora explicando melhor para vocês, é um movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século XVII, após a publicação de vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma ordem esotérica que até então era desconhecida para o mundo. Tradicionalmente é considerada a mais antiga fraternidade do mundo, sendo o prolongamento da fraternidade criada pelo faraó Tutmés III em 1503 a.C. e que se destinava a estudar, experimentar e praticar os mais altos princípios da natureza. Nesse capítulo aqui também, ele solta, gente, o livro ele não é muito resistente não, ele já tá soltando as páginas, assim, se não se abrir muito ele, assim, ele vai soltar mesmo. Mas é eu vou dizer assim para vocês, entre todos os tarôs que eu tenho, assim, em livros que acompanham, esse aqui é um dos mais completos. Eu posso dizer para vocês assim, em material para estudar mesmo. Não só aquela descrição básica dos arcanos maiores e menores. Então, vale muito a pena esse livro aqui. Até porque esse The Egyptian Tarot, ele tem uma versão menor, que é só o tarô. O tarô é o mesmo, mas o que diferencia é que nesse é kit, então vem o tarô e o livro. E no outro não, vem um folheto com palavras-chave, assim, bem basicão, assim. Então, só pelo estudo que tem aqui no livro, eu acho que vale a pena comprar essa edição aqui,
Claro que é um pouco mais cara, mas pelo menos assim, o material ele é muito rico, muito completo. Aqui, conforme eu ia falando para vocês, né, tem a parte da numerologia, que é uma numerologia, mas é uma numerologia associada aos arcanos, né, aos arcanos maiores, que é o foco de estudo do Pitóis. Nesse capítulo aqui, a arte da cartomancia, como ele mencionou anteriormente, os autores, né, Pitóis nunca demonstrou que a arte da cartomancia, pelo menos nas obras dele, né, como um ponto de vista adivinhatório, era apenas um elemento para ele, embora extremamente importante no seu sistema astrológico, porque ele trabalhava muito a astrologia, né, os cosmos e tudo que envolvia a arte egípcia, né? Porque a Rosa Cruz, ela tem muito como foco o estudo da antiga religião egípcia. E além disso, aqui também ele apresenta 6 métodos de tiragem de tarô. Tem as descrições, né, como que é feito, e mais o posicionamento das cartas. Então tem bastante métodos aqui para estudar. Nessa parte aqui das sugestões, são apenas apresentados uma conclusão de todo o estudo do livro, né? E alguns cuidados, assim, que o tarólogo tem que ter com o consulente, com as próprias cartas. O epílogo que faz uma conclusão de todo o trabalho também. Aqui as fontes de pesquisas dos autores, nas notas. E aqui nessa parte aqui, que seria a parte de outras leituras, vem alguns trabalhos dos mesmos autores e da mesma ilustradora. Por exemplo, como Nefertiti Tarot, Ramses Tarot Eternity, Cleópatra Tarot e algumas sacolinhas para colocar tarô. Essa seria mais uma parte comercial de apresentação de outros trabalhos da mesma editora. Como vocês podem ter visto, aqui tem bastante coisa para estudar, sabe? Mais uma vez, não é só um livro com descrição de tarôs dos arcanos maiores e menores, né? Como vem nos outros, é muito mais que isso, porque ele vem toda a apresentação da cronologia do tarô, da história do tarô, toda a cronologia da história do tarô egípcio, fala também o estudo do Pitóis em relação ao ocultismo envolvendo os arcanos maiores e os menores também, apesar de que a ilustradora ela teve que modificar algumas ilustrações para se aproximar mais do tema egípcio, né? Porque senão foge do tema da própria criação, da própria ideia dos autores, né, de tarô egípcio. Porque o Pitóis, apesar da Ordem da Rosa Cruz ter essa fonte de estudo do Antigo Egito, eles na parte das ilustrações, eles não se confrontam com as figuras dos deuses do Antigo Egito. Agora nós vamos para a segunda parte, né, que eu vou apresentar para vocês o baralho do tarô, do Egyptian Tarot, todos os arcanos maiores, todas as lâminas maiores e as menores também. Vocês podem ver aqui a caixinha.
Agora eu vou apresentar para vocês a segunda parte da nossa resenha, que é a apresentação de todos os arcanos maiores e menores. O louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, ou papa, os enamorados, o carro, a justiça. Vocês podem ver que esse tarô aqui, ele obedece à ordem do tarô de Marsella. Se fosse o Rider-Waite, seria invertido. A justiça estaria como 11 e a força estaria como 8, mas não. Nos arcanos menores vocês também vão ver isso. É só a representação mesmo dos elementos. A justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento, o mundo. Agora nós vamos para os arcanos menores, começando por paus. As de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus, 6 de paus, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus, 10 de paus, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Copas. As de copas, 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 5 de copas, 6 de copas, 7 de copas, 8 de copas, 9 de copas, 10 de copas, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Espadas. As de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, 4 de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas, 8 de espadas, 9 de espadas, 10 de espadas. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. E para finalizar, pentáculos ou ouros. As de pentáculos, 2 de pentáculos, 3 de pentáculos, 4 de pentáculos, 5 de pentáculos, 6 de pentáculos, 7 de pentáculos, 8 de pentáculos, 9 de pentáculos, 10 de pentáculos. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Então, essa resenha foi do Egyptian Tarot, publicado pela Los Scarabäus. Agradeço pela companhia de todos e fiquem com Deus.